Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então estou aqui ainda com a minha camiseta da Guinness, né? Acabei de fazer o vídeo da Irlanda, não vou trocar de camiseta, né? Peguei o dia para fazer esse tipo de vídeo, para tentar usar minhas imagens, usar a informação, a minha experiência de viagem e de vida aqui na Europa, para passar para a galera, né? E para o pessoal ver que existem outras opções além da Inglaterra, né? Embora hoje eu viva na Inglaterra, como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, tá aqui no card. E aí eu falei bastante da Irlanda, né? Tem outros vídeos da Irlanda aqui no canal, não perca, vou deixar todos aqui no card para vocês acompanharem. E aí agora eu vou falar de outro país que na verdade esse aqui eu amo. Como eu já disse, eu gosto muito de história, né? História mudou a minha vida, né? Mudou a minha ideologia praticamente. Quando eu cheguei aqui eu tinha uma ideologia mental, uma forma de pensar totalmente diferente. Quando eu mudei para Irlanda, eu comecei a ver que várias coisas que eu aprendi estavam erradas. Mudei muita coisa na minha forma de vida, né? Não de organização, sempre fui uma pessoa organizada, mas digo ideologicamente, minha mente abriu muito mais. E principalmente de conhecimento, o tanto que eu estudei, o tanto que eu viajei, as culturas que eu vi, as coisas que eu tentei absorver. É isso que vale a pena quando você viaja. Não só curtir o lugar e tirar uma foto aqui e ali, mas conhecer um pouco mais da história raiz do lugar, que nem a gente já fez aqui em vários vídeos, né? Tem Irlanda, tem Suíça, tem Alemanha, tem França, tem Bélgica, tem aqui na Inglaterra. Então a gente tenta absorver o máximo, né, a cada momento de cada lugar. E também depois eu chego em casa e fico pesquisando história. Eu sou um fã de história da Europa, né, como que tudo se desenvolveu aqui, né, até porque a gente fala, o Brasil é um país novo, mas na verdade o Brasil enquanto república, ele é mais velho que muito país daqui. Então vários países daqui da Europa, o Brasil é de certa forma mais jovem, digamos, de idade, de coisas que aconteceram, mas ele é mais velho enquanto república, né. O Brasil se tornou república muito antes de que vários outros países aqui da Europa, né, onde eles ainda tinham rei, czar, né, duques, arquiduques, esse tipo de coisa. Isso tudo mudou depois ali da Primeira Guerra Mundial, ou durante, ou um pouquinho antes, mas o Brasil já tinha uma experiência, ou seja, enquanto república o Brasil era para estar muito à frente, mas infelizmente não tá, mesmo com todos os problemas e mudanças que os outros tiveram. Então isso aí serve pra gente aprender, e foi assim que eu busquei conhecimento, e por isso que eu gosto tanto da história aqui da Europa, para entender o que aconteceu nos países e ver, porque muitas vezes esse tipo de coisa que aconteceu aqui acontece em outros países ao redor do mundo, inclusive no Brasil, de forma diferente, mas com o mesmo intuito. Então eu sou bastante ligado nesse tipo de coisa. Por começar a gostar de história, tentar entender o que as guerras fizeram, por que elas existiram, quem foram os responsáveis, né? Todo mundo tem aquele preconceito quanto a reis no Brasil, né? O império é ruim, porque o brasileiro ele é muito focado e aberto a não só ideologias, mas a conceitos. Acabou a escravidão, tanto que a escravidão acabou no Brasil, né? Uma mulher acabou com a escravidão. Quando a escravidão acabou, os escravocratas que estavam ali dentro do parlamento e dominavam ali a aristocracia da região, eles acabavam dominando ali o parlamento brasileiro e fizeram o parlamento derrubar o rei bem na hora que não fazia sentido, porque foi bem na hora que o rei fez tudo o que o povo queria. Porque a gente pensa, mas ele deixou a escravidão por muito tempo. A escravidão no Brasil, ela durou porque também existia um certo apoio, não só do povo em si, mas principalmente da aristocracia. E aí eles tinham que... o rei não podia fazer isso para não ser derrubado. E aí quando ele fez, ele foi derrubado. E aí a gente tem que conhecer um pouquinho mais da história, que a gente se perde no tempo e fatos e tudo como aconteceu. Se a gente for ver como que o Brasil era, a qualidade que o imperador brasileiro tinha, né, em relação ao mundo, assim, os seus contatos, o seu conhecimento e tudo mais, a gente vai ver que não era tão ruim assim. Inclusive, melhor que hoje, né? Pagava-se só 20% de imposto e não nada mais. Inclusive isso é mantido aqui na Inglaterra, por isso que eu prefiro a monarquia. Mas esse não é o caso, vamos falar da Alemanha, né, que também tinha ali seu rei. Os reis não queriam entrar na Primeira Guerra, a maioria deles estava de férias, estava viajando, estava com outros assuntos, só que aí teve a morte do arquiduque lá dos servos, mataram o arquiduque ali do Império Austro-Húngaro, e aí um chama o outro, que chama o outro, eles acabaram entrando numa guerra e virou uma bagunça. Eles nem sabiam praticamente, alguns nem sabiam o que estavam fazendo lá. Mas vamos falar da Alemanha. A Alemanha é um país que eu conheci bastante, né? Fui várias vezes, né? Fui para Colônia 2 vezes, Düsseldorf 2 vezes, né? Fui para Berlim, para Munique, para Frankfurt, né? Para Siegen. Então são lugares... a Alemanha é um lugar que eu gosto muito, assim, culturalmente. Embora politicamente hoje ela esteja muito à mercê da ONU, né? E a ONU
Infelizmente, assim, ela perdeu o seu propósito, né? Ela entrou para gerar paz no mundo, e se a gente for estudar um pouquinho, a gente vai ver que ela não gerou tanto a paz. Ela, inclusive, deixou vários conflitos acontecerem, né? Inclusive, encobriu alguns e etc, mas não é caso para o nosso tipo de vídeo. Isso acaba afetando questões internas, né, de autonomia do país, de poder negociar com outros países, e isso é um dos pontos que fez a Inglaterra sair da União Europeia. Mas voltando aqui para a Alemanha, como eu disse, viajei para todos esses lugares. Eu vou deixar algumas fotos aqui rolando e vou falar dos lugares que eu moraria em relação aqui, a Inglaterra, e em relação à Irlanda, que são os lugares que eu morei. Bom, a Alemanha, onde eu moraria? É que assim, como eu fui para Colônia e Düsseldorf, eu gosto bastante dos dois, mas eu acho que eu preferiria morar em Munique. Munique tem uma história fenomenal, foi o lugar onde Hitler teve menos votos, né, na Alemanha, e ele foi para lá justamente para mostrar para eles. Ele acho que fez uma passeata lá, carreata, sei lá, para mostrar para eles, ó, vocês foram os únicos que eu não ganhei a eleição, e aí eu vim aqui para mostrar para vocês quem manda. Então o cara era muito, além de ser FDP, era muito chato, e aí Munique era praticamente cristã a maioria, e era contra tudo que ele estava fazendo, né? Porque cristão é judaico-cristão. Quando você fala cristão, cristão não é contra judeu, jamais. Então, não erre isso. E aí, Munique é um dos lugares que eu mais gosto, porque você tem tudo ali. Tem aquele charme de cidade um pouco medieval, um pouco antiga, perto moderna, né? Berlim também, que eu já fui, é sensacional, só que é gigantesca, né? Não sei se eu moraria em Berlim. É que a Alemanha, ela é tão fascinante por tudo que aconteceu, tanto de coisa que tem, né? Tanto quanto Londres, né? Mas eu acho que Berlim é até mais legal que Londres, se você for ver assim. É que a Inglaterra é muito mais antiga e tem muito mais histórias medievais de viking, etc. Mas eu acho que Berlim eu moraria. Acho que não tem um lugar que eu não moraria, embora tenha questões políticas de excesso de imigração lá, que está acontecendo alguns casos de crimes acontecendo bastante na Alemanha, inclusive Alemanha, Suécia e outros países. A gente tem que se atentar a isso. Mas eu moraria com certeza. Eu moraria em Munique, moraria em Frankfurt. Inclusive eu consegui um emprego em Hamburgo, mas aí eu tive que desistir porque eu preferi ficar no Brasil, né? Então, quer dizer, Hamburgo é um lugar que eu vi bastante, pesquisei bastante, moraria com certeza. Mas a Alemanha com certeza é um lugar que eu viveria, independente da língua, porque várias empresas, né? Eu trabalhei numa empresa aqui em Londres que ela tinha uma filial na Alemanha, e eu falava com os caras todo dia, eles falavam inglês tranquilamente, assim como eu tenho amigos na Holanda que também trabalham lá e falam inglês o tempo todo. Então eu acho que em alguns países eles têm essa facilidade, a Alemanha é um deles, né? E a Alemanha é um dos países que eu mais gosto, né? Como eu falei, moraria em Frankfurt, que é grande, mas tem um quê de cidade do interior também. Berlim, como eu falei, é gigantesca. Não sei se eu moraria, embora eu goste muito. Talvez se eu morasse em Munique, ia pra lá direto, embora seja o lugar mais longe que tem, porque uma tá no norte, a outra tá no sul. Mas esses lugares acho que são os principais que eu conheci. Mas com certeza, eu e a Camila viajamos aí, fomos num castelo que tem lá perto de Düsseldorf. E é maravilhoso, que nem eu fui para Siegen, vou colocar fotos de Siegen aqui também, vocês podem ver, são cidades muito agradáveis, né? Aquele negócio, mesmo elas tendo montanhas e casas nas montanhas, as casas são todas terminadas, tudo bonitinho, tudo arrumado, com bastante verde no meio das casas, né? Então é bastante agradável. Quase todos os lugares, a questão de ferrovias tem para todo lado, isso é sensacional. Berlim, inclusive, foi a primeira vez que eu fui em um campo de concentração. Não é uma experiência muito legal, eu fui sozinho ainda de lá liguei para minha mãe no Brasil, falei, pô, tô sozinho aqui, tava nevando, uma situação bem estranha, mas foi ali um turn point na minha vida, porque eu consegui ficar lá dentro por 6 horas e eu não tinha opção, porque tava nevando muito, 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 e não tinha como eu sair, até porque o trem não tava passando, porque tava nevando muito, né? Então eles falaram, ó, você vai ter que ficar aqui até a neve baixar, cara. E aí eu tive que ficar lá, eu tinha chegado lá acho que 8, 9 da manhã e só saí de lá 4, 5 da tarde ou mais por causa da neve, né? Depois já tinha visto tudo, eu falei, pô, aí o que eu fiz? Eu fiquei na biblioteca estudando, e foi aí que abriu minha mente para várias coisas que eu pensava de um jeito, que meu professor tinha me ensinado do jeito e era de outro. Mas foi bem interessante, assim, isso me enriqueceu bastante, fez eu mudar alguns conceitos que eu tinha, né, a respeito de algumas ideologias, principalmente que a gente acha que está sendo contra fulano e não, na verdade não está sendo tanto, né, que nem o comunismo. O pessoal acha, o comunismo lutou contra o nazismo, e não foi bem assim, né? Se você vê aí a Batalha de Katyn, quando os comunistas entraram
na Polônia, mataram todos os líderes do exército polonês e todos os, não todos, mas grande parte dos intelectuais, ou seja, a elite intelectual e do exército polonês já estava destruída, então a Alemanha invadiu. Só que aquilo, a Alemanha e a União Soviética também tinham um acordo ali de dividir alguns países, né, do leste europeu entre os dois, ou seja, eles eram amigos, mas aí quando a guerra começou eles viram que ia ficar inimigos. É aquilo, né, comunista e nazista, fascista, esses caras do ISTA, eles fazem negócio, mas sempre pensando em trair, né, eles vão sempre trair uns aos outros em algum momento. Né? Eles querem sempre ter a vantagem maior, então isso aí fez abrir muito a minha mente, mas foi uma experiência sensacional. Eu moraria também na Áustria, que é o lado alemão ali da Áustria, né? A Áustria ela é bem grande também, ela pega alguns nos cantos ali, ela tem vilas com outras línguas, né? Moraria na Áustria com certeza. Na Suíça eu moraria no lado alemão. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Vejam as imagens aí. Se for lugares para viajar, não vai faltar. Eu vou tentar pôr o nome nos lugares, que aí vocês podem anotar e pesquisar mais. E aí a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço e até mais.